Caros amigos da Rede Assim, voltamos com o programa Valor Humano, aqui com Alexandre Correia Lima, um especialista na economia da longevidade, né? A gente estava falando no último bloco essa questão de como que as pessoas estarem com uma expectativa de vida maior e crescente essa expectativa de vida, não só no Brasil, mas pelo mundo. Como é que isso está impactando a economia, Alexandre? Olha, na realidade, esse é um mercado ainda invisível, né? Parece que o marketing e a publicidade não os enxergou ainda. Verdade. No entanto, uma pesquisa de mercado realizada este ano no Brasil calculou em 1,6 trilhão de reais os gastos, o consumo da população de 50 anos ou mais no Brasil. 1,6 trilhão, ou seja, o potencial de consumo deles é absurdo, né? É muito alto mesmo, em todo mundo e no Brasil também. Se a gente pegasse a população de 50 anos ou mais, né, do Brasil, e eles fizessem um país à parte, ele seria o 16º país mais populoso do mundo. Ele estaria no G20 como o país mais populoso do mundo. Louco, O mundo só tem mais da de 200. população brasileira. Só da população brasileira de 50 ou mais. Ou seja, é enorme. E eles têm padrões de consumo diferentes, eles têm necessidades diferentes, demandas diferentes, né? Então, o potencial de consumo deles é impressionante. E totalmente renegado, por enquanto. E renegado, porque o marketing é muito orientado para a juventude. A juventude parece mais colorida e tal. Razões para isso existem algumas, né? Talvez porque a maior parte do mundo publicitário seja composto de jovens, e o jovem não consegue enxergar direito esse universo. Primeiro, ele talvez renegue, tudo que o jovem não quer é ficar velho, apesar do contrário disso seja morrer, né? Ou se envelhece ou se morre. Aqueles de nós que tivermos sorte ficaremos idosos, caso contrário morreremos. Boa! E também porque é difícil se transportar para uma era que você não teve. Se eu tenho 50, eu não tenho ainda, mas terei, eu sei o que é ter 40, o que é ter 30, o que é ter 20. Mas se eu tenho 20, eu não sei o que é ter 40, o que é ter 50, o que é ter 60. Então, quando a minha empresa fez uma pesquisa sobre representação nos comerciais de TV, a gente pegou, durante uma semana, as principais redes de TV do país e o que elas passavam no comercial. E a gente viu que tem muito pouco de pessoas maduras nos comerciais. E quando tem, é tudo estereotipado, sabe? Prótese dentária, Só coisa que disfunção erétil, hospital. Não é só isso, né? Essa é uma categoria que consome tudo. Compra um carro, tem cartão de crédito, viaja para o exterior. E estão economicamente cada vez mais ativas, no sentido Sim. de que, às vezes até se aposentam, continuam atuando em outras carreiras, né? E tem tudo isso aí. Essa mesma pesquisa que falou que eles são 1,6 trilhão de reais, o potencial de consumo, mostra que, na média, os lares que são compostos por essas pessoas mais maduras, elas têm um padrão de renda 40% superior às demais. Isso não é nenhuma mágica, é que isso é uma curva de carreira. Normalmente, quando você tem 25, 30, você está construindo sua carreira. O seu ápice laboral, você atinge o ápice da carreira 40, 50 anos de idade, 50 e tantos. Além disso, quando você chega nessa fase da vida, via de regra, se tudo deu certo, você educou os seus filhos, eles já estão andando com as próprias pernas, eventualmente você já tem sua casa, você já tem alguma reserva. Então é natural que dos 50 em diante você tenha uma situação financeira, via de regra, há sempre exceções, mas um pouco mais estável, mais sólida, algum patrimônio. Você já não tem aquelas despesas com sustento da família, porque se tudo deu certo, elas já estão andando com as próprias pernas. Então você tem um potencial de gasto e consumo de uma parcela muito grande da população, com recursos disponíveis e que não são atendidos. Deixa eu ver se eu entendi. Então, além de se caso a gente pegasse essa população acima de 50 anos do Brasil e fizesse uma ilha à parte ali com eles, sim, já daria um dos países mais populosos do mundo, entre os 20 países mais populosos do mundo. Além disso, seria um país muito mais rico do que o Brasil acaba sendo hoje. Quer dizer, a gente está falando de uma parcela que tem um potencial de consumo, que tem uma longevidade que está sendo negada hoje em dia. Exatamente. Eles não só seriam quantitativamente grandes, quanto eles seriam, na média, mais ricos do que o resto do Brasil. Mas seriam ricos. O Brasil é um país muito desigual. Sim, e essa desigualdade se reflete em tudo. Se reflete nos estados, se reflete, enfim. Também há desigualdade nesse segmento. Sim, mas, na média, eles têm muito mais renda, eles têm muito mais patrimônio do que o resto da população. Alexandre, você sabia que esse estudo todo, minha empresa, né, Moai Ikigai é uma palavra que significa propósito de vida e tal, esse estudo todo nasceu por conta dessa busca pela longevidade,
Que bacana. Me conte um pouco mais sobre esse daqui. A gente tá brincando aqui, porque no intervalo eu troquei uma ideia com ele sobre isso. Para o nosso espectador, né, que está acompanhando a gente aí, esses estudos todos de Ikigai nasceram quando as pessoas começaram a perceber que lá no Japão, especificamente no sul, era uma tal de uma Blue Zone. Conta aí para a galera o que é uma Blue Zone, Alexandre. Blue Zone ou área azul são aquelas localidades geográficas no mundo que se caracterizam por ter uma longevidade muito acima da média. Normalmente até centenárias. Centenárias, né? Então... Aí foram tentar entender o que acontecia em Okinawa, que as pessoas viviam mais de 100 anos. Sim. E os Okinawa-jin, os nascidos em Okinawa, respondiam Ikigai. E nem os tradutores do Japão Central ali conseguiam entender muito o que era esse termo Ikigai, o que ele significava, para poder explicar para os pesquisadores. Era mais ou menos como uma regionalidade, né? Você chega aqui, Macaxeira, Aipim... Quando eles começaram a explicar para os pesquisadores, surgiu o que hoje a gente chama de diagrama Ikigai, que são as esferas que fazem uma vida ser longínqua, feliz e plena. E é muito legal perceber que aqui no Brasil a gente está despertando para essa consciência com pessoas como você, né, para mostrar para a gente o potencial que tem essa economia. E como é que o mercado tem absorvido essas informações que você tem trazido para nós? Claro, de um modo geral, eu acho que infelizmente o Brasil quase sempre acorda tarde para quase tudo, né? Deitado eternamente em berço esplêndido. Pois é, eu sempre brinco que a gente só tira o lixo debaixo do tapete quando o tapete está maior que a sala, né? Então a gente já deveria estar conversando sobre isso, porque a demografia é uma das raras ciências em que prever o futuro não é tão arriscado. Né? A demografia ela tem uma estabilidade ao longo do tempo. Essas previsões demográficas elas não são futuristas. Então você fala que envelhecendo porque vai envelhecer pronto. Dá para confiar, menos que aconteça um hecatombe, se Deus quiser não haverá alguma mudança demográfica muito aguda, nada indica que teremos, elas se confirmarão. Né? Então, que o Brasil vai envelhecer, ou que o mundo vai envelhecer, já é sabido há algumas décadas, mas agora que se começa a discutir isso, mesmo assim, talvez não com a profundidade devida. Mas a gente tem tido uma receptividade muito boa. Acho que as empresas mais visionárias, elas estão percebendo que isso é um filão que elas precisam enxergar, ao lado do desafio, mas do lado de todo desafio, ao lado da oportunidade. Né? Então, isso traz, o envelhecimento populacional traz a reboque alguns desafios, a gente tem que se ajustar a uma nova cara do Brasil, mas traz uma enormidade de possibilidades. E eu diria que viver muito e viver bem é uma conquista, não tem por que ficar triste nem preocupado com isso. O ruim seria o inverso, né? Porque a gente está morrendo, se a gente estivesse morrendo cada vez mais cedo, né? Isso seria motivo de preocupação. Pode ter até um índice que abaixa o nosso IDH, né? Claro. E nisso tudo, você deve ter uma série de dicas para quem quer se inserir nesse mercado, de atingir de uma maneira positiva esse público que está crescente. E sobre essas dicas a gente pode conversar na volta do nosso intervalo do programa Valor Humano, da Rede Assim, a rádio mais informada.